Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Olha o que diz lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, eu quero abordar a parte A desse versículo. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Só tem um propósito: produzir nas nossas vidas curar. E aqui eu quero abrir um adendo para todos nós. Tem momentos na nossa vida que nós estamos na posição do culpado. Quem nunca pecou? Atire a primeira o quê? Mas tem momentos na nossa vida que nós vamos estar na posição do ouvinte. E como ouvinte, nós temos que conduzir quem está no processo de culpa para ser o quê? Curado. Glórias a Deus. E a primeira coisa que Deus disse ao meu coração foi: nunca conte a sua culpa para quem não tem remédio para te sarar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nem todos podem ouvir, nem todos têm a estrutura espiritual para poder nos conduzir para o processo de cura. Pelo contrário, irmãos, se a gente contar as nossas culpas para a pessoa errada, ela termina de matar a gente. Glórias a Deus. E aqui eu quero abordar um texto onde eu quero mostrar esse contexto de um processo que uma pessoa foi submetida quando ela confessou a sua culpa e ela foi curada. É um texto muito conhecido por todos. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 ao 32, diz assim, E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai se movendo de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo.
Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas, mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este seu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou. Imagina se esse irmão, que tinha uma culpa, chegasse diretamente nesse outro irmão e contasse para ele a tua culpa. O que esse irmão ia fazer? Tinha remédio? Irmãos, que culpa que esse filho tinha? Esse filho, ele transgrediu o mandamento de Deus. Que mandamento? Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 5, versículo de número 16. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu. Por isso, no fim, deu tudo ruim. Quando é que um filho toma posse de uma herança? Quando o pai morre. Então ele matou o pai em vida. Mas tira o pai terreno e coloca o pai espiritual. Toda vez que a gente não honra nosso Deus, nós estamos transgredindo o primeiro mandamento, com promessa para as nossas vidas. Mandamento esse que promete para a gente prosperidade, dias longos na terra, ou seja, vida longa na terra, e promete prosperar-nos na terra que Deus nos dá. Então eu quero mostrar aqui para a igreja qual é a conduta que nós temos que ter para ter o quê? Remédio, para poder sarar as vidas cujas quais se achegam diante de nós e trazem consigo a culpa da transgressão de um mandamento. A primeira coisa que eu já digo é: o exemplo não é esse irmão, e a gente tem que tirar os olhos do irmão nessa parábola e colocar os olhos de quem? No pai. A primeira coisa que esse pai fez quando ele viu esse irmão foi abraçar, irmão. Vocês acham que é em vão que os pastores ficam na porta da igreja para abraçar cada irmão que chega dentro da igreja? Vai ter irmão que vai chegar ali sem culpa, mas vai ter irmão que vai chegar ali carregado de culpa, porque cometeu uma o quê? Uma transgressão. Talvez quando a gente peca, irmãos, e já pede ali depois perdão, se arrepende e converte, a gente não gasta tudo como esse filho gastou. Esse filho gastou tudo. Talvez nós gastamos uma parcela, mas gastou naquilo que nós não deveríamos ter o quê? Gastado. É a nossa atitude quando a gente tem acesso a um pecador, porque alguém aqui não é pecador. Eu fecho a cara como uma pessoa carrancuda, eu não dou um abraço. Quando eu ajo assim, quem primeiro precisa de cura, sabe quem é? Sou eu mesmo. Irmãos, olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim, ó: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordioso e afável. Então, antes do filho entrar dentro da casa, é essa postura que a gente tem que ter, a postura que o pai teve. Depois nós vamos entender a postura que depois tem que ter dentro da casa. Então, o primeiro processo na nossa vida, se a gente não for afável com as pessoas, se a gente não for entranhavelmente misericordioso, ou seja, entranhável é algo que vem de dentro, irmãos. Se a gente não amar os nossos irmãos, e dentro do amor, aqui eu estou usando o contexto que o amor tudo perdoa, tudo espera, tudo suporta. Esse é o momento de exercer essa fase do amor. Se a gente não for todos de um mesmo sentimento, que sentimento é esse? Irmãos, como é que a gente deseja ser tratado no dia que a gente erra?
E aí eu não digo para você amar o teu próximo como a ti mesmo, eu digo para você e para mim amarmos o nosso próximo como Jesus amou. Porque como a nós mesmos, a gente nunca vai agir dessa maneira. Então eu tenho que me amar como Jesus me amou, eu tenho que amar o meu próximo como Jesus amou. A régua está nele, e não está no nosso querer e na nossa capacidade, está em Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo, olha lá, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Quem tem remédio para curar, pastor, eu errei, está difícil, estou vivendo um tempo difícil, estou querendo me consertar. Esse filho foi confessar a culpa, ele confessou para o pai, falou, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Ele confessou para quem tinha remédio para curar a vida dele. Glórias a Deus. Mas o pai abraçou. Mas termina aí? Não. Quem tem remédio para curar a dor, ele cumpre o versículo 22 e 23. Volta para mim do texto de Lucas que a gente leu. Qual que é a segunda fase do remédio? Primeiro o pai recebeu e abraçou. Aí entrou dentro da casa. Dentro da casa vai permanecer do jeito que está? Peraí. Quem também não mostrar e nos dá as diretrizes para a gente não mudar, isso também não tem o quê? Remédio para a nossa vida. Olha o que o pai disse. Mas o pai disse aos seus servos. E aqui dentro, o que nós somos do pai? Servos. Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos. Então a primeira fase do remédio é: temos que abraçar quem tem suas culpas. Abraçamos, trouxemos para dentro da casa. A segunda fase agora é chegar em quem tem a culpa e falar: ei, é depressa, tá? Porque muitos falam: não chegou o meu tempo. Não chegou o meu tempo. Não, é depressa. E o depressa, a primeira coisa, ele deu uma ordem. E olha, irmãos, o reino de Deus é decência e ordem. A primeira coisa que ele mandou o servo colocar foi o quê? Roupas, a melhor veste, roupas novas. Então quando a gente tem uma culpa, irmãos, ou a gente chega aqui nu, espiritualmente falando, ou a gente chega aqui com as vestes sujas. E não dá para ser assim. E se a gente não tirar essas vestes, se a gente não colocar as vestes que Deus ordena a gente colocar, Deus nos lançará de novo para fora nas trevas, o quê? Exteriores. Então dentro da casa do Pai, não é o modelo lá do mundo não, tem um padrão dentro da casa do Pai. Não adianta querer permanecer na velha o quê? Criatura. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 12 ou 13, diz assim, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? Veste nupcial cobre a vergonha da nudez. E aqui eu estou falando espiritualmente, irmãos. Veste nupcial é alva, e a Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Arremete à santidade. E ele emudeceu, olha lá. E aí o que está dizendo? Disse então o rei, ok, irmãos, aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger do quê? Então, peraí, quem tem remédio, primeiro recebe como o pai recebeu, e depois tem que tratar como o servo está o quê? Tratando. Porque tem gente que a gente senta numa mesa, irmãos, ele é afável, ele é misericordioso, a palavra que sai da boca dele não muda ninguém. Curou? Aprendam algo, meus amados. Existem 3 pilares que Deus quer curar na nossa vida: é corpo, é alma e é espírito. É os 3. Se a cura não atingir os 3 níveis, eu não estou curado. Cuidado para buscar cura na fonte. O quê? Porque tem lugar que vai ser afável para te conservar no erro. Não, o pai é afável, o pai recebe, o pai é misericordioso, mas ele está dizendo: vai vir do jeito que você está, mas chegou aqui dentro, não vai permanecer. Se quiser permanecer, ele ata e joga para fora de volta. Ele falou: você não aprendeu a lição lá fora ainda. E aqui dentro da casa do pai, quem manda é a lei dele. É a lei dele.
não é a nossa. Irmãos, a segunda fase, ele vai mandar pôr um anel no dedo. Presta atenção, na primeira veste nupcial. Quem não põe veste nupcial nunca vai se casar com Deus. Quando é que uma mulher põe uma veste nupcial? Quando ela está ali noiva e está se caminhando em direção ao altar para se casar com quem? Com o esposo. Não troca as vestes, nunca vai ter aliança onde? No dedo, não tem jeito. A terceira fase, ele fala, agora põe o que é alparcas nos pés. Lembra quando Moisés chegou diante de Deus lá no Monte Santo dele? A hora que ele chegou lá no lugar que era santo, Deus falou, opa, tira o calçado do pé, porque o lugar que você está é terra. E para tirar o calçado do pé, nós já aprendemos a primeira coisa, tem que descer, tem que se abster das vaidades do Egito, das culturas egípcias. E quando ele põe o calçado dele, o que é o calçado dele, irmãos? O calçado dele faz parte da armadura dele, para a gente poder combater o bom combate, cumprir a nossa carreira e guardar o que? A fé. Olha o que está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 15. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. O que é o calçado? É uma das armaduras. Se você meditar em Efésios capítulo 6, vai dizer, cinge os lombos com a verdade, veste a couraça da justiça, calça os pés na preparação do evangelho, coloca o escudo na fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Em outras palavras, quem não troca as vestes para ter aliança com Deus, nunca receberá o revestimento de poder, nunca será batizado com o Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. Aí cumpriu esse ciclo, irmãos. Aí mata o bezerro e vamos nos alegrar, porque agora nós nos tornamos filhos da adoção. Filhos da adoção quer dizer, eu não era filho, e Deus vai lá e me adota de novo, e começo a fazer parte do reino de Deus. Primeiro caminho, eu não estou aqui para falar do pecador, aqui eu quero falar aonde a gente busca a nossa cura. E eu te pergunto, se uma pessoa que tem culpa bater na nossa porta, a gente tem remédio para sarar essa dor? A gente é afável? A gente é misericordioso? Ou seja, a gente abraça, mas ao mesmo tempo, a hora que a gente abraçou, a gente fala, mas tem que tirar as vestes, tá? Tem que ter aliança com Deus, tá? Tem que receber o revestimento de poder, tá? Para que a gente possa se alegrar. Aí eu te digo, a cura desse pecador foi de corpo, foi de alma e foi de espírito. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Deus. Como o pastor falou aqui, se nós se chegarmos no irmão daquele, de sangue, aquele era irmão de sangue, e confessasse a ele, o que aconteceria? Por isso que a palavra de Deus diz, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? É aquele que faz a vontade do meu irmão. Está fazendo a vontade do Pai, aquele que tratou daquela maneira, que agiu daquela maneira? Cuidado, hein? Que às vezes dentro do teu próprio lar, às vezes lá você vai pedir perdão de algo, e às vezes aquela pessoa, ela pode até dizer da boca para fora que te perdoa, mas o coração está longe de perdoar. Ou seja, quando nós agimos assim, nós não somos irmãos em Cristo Jesus. Ou seja, nós não fazemos a vontade do... Porque quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não perdoar um irmão? A gente peca o dia inteiro. Aquele que não perdoa, você pode até ter aquele sentimento que aquilo cria uma revolta em você. Mas irmãos, quem somos nós para não perdoar? Se não fossem as misericórdias do nosso Senhor Jesus, nem nós estaríamos aqui hoje, de tanto pecadores que nós somos. Porque quando a gente não perdoa um irmão, muitas vezes a gente se acha melhor do que o irmão, e aí está o maior pecado. Então cuidado para quem você conta. Às vezes você não pode falar até dentro da tua casa. Amém?